Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu confesso para vocês que, pelo retrospecto que tem sido os últimos jogos entre Fluminense e Vasco, que o Fluminense tem entrado sem disposição, apesar que ano passado pela Copa do Brasil o Fluminense jogou muito bem o primeiro tempo, até a metade do segundo tempo, depois deu mole e perdeu, né? Mas o eu pensei de ontem, o Fluminense está sem os seus zagueiros, sem 4 zagueiros, né? No jogo de ontem, que foi o James, Thiago Silva, Freitas e mais um agora que eu esqueci. James, Thiago Silva, Freitas, tem um outro agora que não estou lembrando. Então o Fluminense sem 4 titulares, só sobraram, né, 2 zagueiros. O Igor Rabelo e o Ignacio. O Ignacio, eu sei que é um bom jogador, joga bem, marca bem. Eu só acho ele um pouco lento, mas ele joga muito. Ele, desde que chegou no Fluminense, ele tem dado azar em algumas contusões, né? Ele vai, entra, joga bem, mas aí acaba sempre se contundindo. Eu confio no futebol dele. Eu acho que o Zubeldia deveria confiar mais, por causa desses zagueiros que tem jogado aí. O James, por exemplo, eu acho que é o mais fraco de todos eles. Até o Midian também, que é o outro zagueiro que eu falei que estava contundido, são 4. Então, eu acho que o Zubeldia deveria rever seus princípios e dar mais oportunidade aos outros zagueiros, aos dois, né? O Igor Rabelo, ele desde que subiu na base do Fluminense, na base do Fluminense mesmo ele jogava muito bem, mas desde que ele subiu, ele no Botafogo jogou muito bem mesmo. Tanto é que não era uma fase boa do Botafogo, foi parar no Atlético Mineiro, foi campeão de Copa do Brasil, jogou, era o xerifão do Atlético Mineiro, é um grande zagueiro. A gente chegou no Fluminense, mas para compor ali, quando ele chegou com o Renato Gaúcho, ainda ele não. Ele chegou do jeito que ele não podia jogar Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, então só o brasileiro. Então ele jogou algumas partidas com o Renato Gaúcho, mas aí começou a ficar meio de lado, porque tinha, para pegar conjunto, tinha que botar os zagueiros que podiam jogar todas as competições. Com o Luiz Zubeldia também deixa sempre o Igor Rabelo de lado. Mas eu achei que, apesar de uma falha que ele cometeu, por falta de ritmo, aquela bola ali a gente vê totalmente que é falta de ritmo, ele jogou muito bem, ele e o Ignacio arrebentaram na zaga do Fluminense. Para mim, tirando o Thiago Silva, é a zaga titular quando o Thiago Silva não puder jogar. Eu acho, opinião minha, que aí o Igor Rabelo pegando o ritmo e o Ignacio também são altos, bola aérea não passou por eles. Muita gente botou culpa nele e no Ignacio, naquela bola que o Tietchan quase fez gol. Eu estava vendo ainda agora no Lessa, eu falo quando eu vejo as coisas, tá vendo? Eu falo nos meus vídeos que eu vejo os vídeos dos YouTube que eu confio, falo aqui, dou o nome do canal e do YouTube. Então eu estava vendo o Lessa mostrando o lance, o Igor Rabelo estava na frente marcando o jogador que vinha, que era aquele melhor jogador do Vasco, o colombiano, né? Ele veio, o Igor Rabelo marcando ele, o Ignacio marcando outro jogador de trás, e o Lessa falou, é verdade, quem falhou nesse lance, quem ficou a ver na via, não marcou ninguém, que era para ter acompanhado o Tietchan que entrou por trás, no meio dos dois zagueiros, era o Hércules. E o Lessa falou, é verdade, o Hércules costuma dar esses mole, ele fica parado e não acompanha o jogador. E a culpa caiu para todo mundo em cima dos dois zagueiros. E não é verdade. Quem quiser ver o lance, reveja o lance com calma, e vai ver que o Lessa falou tem razão e que o erro não foi nem do Igor Rabelo nem do Ignacio,
foi do Hércules que não acompanhou o Tietê que entrou. A gente deu sorte que o Tietê errou a cabeçada, senão a gente poderia ter perdido o jogo. O jogo foi muito truncado, mas diferente de outros jogos, teve uma coisa no Fluminense que eu gostei, raça. Uma coisa que eu e muitos YouTubers e muitos torcedores estavam pedindo, que estava faltando no Fluminense. O Fluminense jogava, mas apesar de não estar jogando nem um terço do que jogava no primeiro semestre, antes do jogo contra o Cruzeiro, né, um pouco antes, que o Fluminense jogava muito, ia lá no primeiro tempo, aí perdia gols, fazia 1 ou 2, aí no segundo tempo voltava morto, principalmente o Lúcio Acosta, e o Luiz Beldia não mexia, e quando mexia errado, igual ontem, né? Aí o time acabava tomando sufoco e tomava o empate ou a virada. Mas ontem o Fluminense jogou com muita raça. A zaga toda do Fluminense jogou bem. O Fábio, não precisa nem falar o Fábio, né? O Fábio jogou bem. Um jogo ou outro que às vezes ele falha, mas ele jogou, agarrou. Não precisou nem agarrar muito, né? Porque os zagueiros estiveram preparados e salvaram tudo. E a bola que foi para o gol, essa do Tietê, foi para fora. O Guga, acho que foi se não foi o melhor, foi um dos melhores da parte da zaga do Fluminense. Aça, disposição, marcação, avançando, jogou muito. Se ele continuar jogando isso, o Samuel Xavier não recupera nunca a vaga dele. O Igor Rabelo arrebentou, tirando aquele lance que foi falta de ritmo, que ele foi aquele de tocar ou segurar e a bola bateu o pé dele e foi para frente, que quase que a gente toma um gol, só não tomou porque o Ignacio junto com, não sei se foi o Martinelli ou chegaram esse ano jogador do Vasco, tiraram a bola, dividiram, tiraram a bola e salvaram o que poderia ter sido o gol do Vasco. Foi o lance mesmo, assim, a cabeçada e esse lance. Como é que se diz? O Fábio, o Guga, o Igor Rabelo jogou muito. O Ignacio, para mim, foi o melhor da zaga. Jogou muito, mas muito mesmo. Além de fazer o dele, ainda foi à frente, tentou gol. Ainda quando precisava, cobria os laterais e os zagueiros. Me lembrou o Nino. Quando ele jogava no Fluminense, ele fazia muito isso. Eu acho que o Nino tinha mais técnica do que o Ignacio. O mal do Ignacio, na minha opinião, é ter facilidade para se contundir. Ele joga com tanta disposição, vai com tanta vontade na bola, que ele às vezes acaba se contundindo. Mas é um grande zagueiro, na minha opinião. Então os dois foram bem. O jogador que desdenhou um pouco dessa zaga, na minha opinião, foi o Arana. Ele jogou um pouco no ataque e tal, mas na marcação deixou um pouco a desejar. O Martinelli, o meio-campo, na minha opinião, Martinelli, Hércules e Lúcio continuam devendo muito. Devendo muito, não são nem sombra do que eles jogaram no primeiro semestre. O Savarino, na minha opinião, jogou com disposição, mas não jogou bem. O Canóbio, aquele Canóbio de sempre, muita disposição, muita vontade, mas na hora de fazer o gol, a cabeça dele, eu acho que ele corre tanto que não dá tempo de pensar. Agora, se ele fizesse os gols que ele perde, ele não estaria no Fluminense, estaria lá na Europa, porque ele é um jogadoraço, na minha opinião. Falta treinar bastante, conclusão a gol. Que ele tem que ter fôlego na hora que chega com a bola, porque aí sai da cabeça, não dá para raciocinar direito. O Canóbio e agora o John Kennedy, na minha opinião, não jogou bem. Lutou, brigou, perdeu um gol feito, né? E sinceramente, não foi aquele John Kennedy que estava jogando. Não sei se ele está com a cabeça lá fora, se está revoltado por ter ficado no banco para o Hulk. Eu não sei o que é, que na minha opinião, eu estou dando minha opinião. Se vocês não concordarem, pode colocar aí, nas mensagens aí do vídeo. Na minha opinião, ele não jogou bem. Se ele faz aquele gol e o Canóbio também faz o gol que teve chance, o Fluminense teria ganho pelo menos de 2-0.
ou até poderia ser mais, porque se ele faz aquele gol ali, o Vasco teria que ir para cima, que o Vasco ficou mais atrás, esperando o Fluminense atacar para ir no contra-ataque. O Vasco teria saído com tudo e, e aí, de repente, o Fluminense poderia ter feito mais. E o Savarino, eu não sei o que está acontecendo com o Savarino, não é nem sombra do Savarino que jogou no Botafogo e no Atlético Mineiro. Aí eu não sei. Aí no segundo tempo, o Vasco, o lateral direito dele, o Paulo, é Paulo PC, né? Ele jogou bem, realmente jogou muito bem. Ele, aquele André, não sei, é o atacante, o ponte. A sorte do Fluminense é que ele é muito bom jogador, corre, dribla, mas é igual o Canal, chega depois na hora, falta oxigenação no cérebro, aí ele chuta errado. Mas é o melhor jogador do Vasco. O melhor jogador mesmo do Vasco, na minha opinião, não jogou ontem. Ele faz muita falta ao meio de campo do Vasco, apesar de eu achar ele metido, meio ceboso. Mas ele vai jogar no próximo jogo. Então era um jogo para o Fluminense matar agora, para o próximo jogo o Fluminense jogar mais tranquilo. Mas vai ser o jogo da decisão. E esse jogo da decisão, o time do Zubeldia e o Zubeldia tem tremido e não tem feito certo, né? Vamos aguardar, espero que dê tudo certo. No segundo tempo, eu acho que o Zubeldia mexeu errado. O Soteldo não entrou bem, o Serna não entrou bem, quem mais? O Hulk não deu tempo, porque ele entrou no finalzinho e do jeito que ele entrou. Eu tenho escutado a opinião de algumas pessoas e eu concordo. O Hulk no Atlético Mineiro, ele deu muito certo quando ele jogava com outro atacante. Ele deu muito certo e o Paulinho, que jogou no Atlético Mineiro, fez muitos gols jogando junto com o Hulk. O Hulk não serve para ser aquele centroavante, aquele 9 para ficar lá infiltrado. Ele é um jogador que vem em tabela, faz mais ou menos o papel do Lúcio Acosta, né? Ele vem em tabela e entra e chuta de fora da área. Ele não serve para ser aquele centroavante lá de cima matador. Não é o papel dele. Se botar ele para jogar assim, eu acho que ele vai dar certo. Quando o Lúcio Acosta cansar, podia botar o Hulk para jogar no lugar dele. Aí botava também um Ganso, já que a Copa do Brasil ele pode jogar. Porque ele o Fluminense não quer botar ele, não sei se está castigando, para ver se tem algum clube interessado que leva, mas a Copa do Brasil pode botar, não tem problema. Então aí botava o Ganso, que sabia tocar a bola, lançar, é um grande jogador. Falta ele, na minha opinião, marcação para marcar melhor, combater o adversário, e isso falta nele, mas cabeça, habilidade, ele tem o que muitos no Fluminense não tem. Era um jogador que poderia ter entrado no lugar do Lúcio Acosta, não o Nonato. O Nonato poderia ter entrado no lugar do Hércules, poderia ter entrado no lugar sei lá, do Martinelli, algo menos do Lúcio Acosta. Do Lúcio Acosta poderia ter colocado o Ganso, que é o jogador que sabe a frente. O Serna, em vez de botar o Serna ou o Soteldo, botava o Riquelme Felipe, que joga mais do que... O Serna no momento, e o Soteldo, na minha opinião, botava o Riquelme Felipe e botava um outro jogador lá na esquerda também. Qualquer um meio campo, alguém lá para ajudar. Podia botar o Donato, né, para melhorar o meio campo, deixava o Hulk fazendo a função do Lúcio Acosta. Quando ele saiu, botava o Donato ou na esquerda ou na direita e botava o Riquelme Felipe na direita, com o Hulk ali. Ou então não tirava o Serna. Em vez de botar o Serra, botava o Hulk junto com o John Kennedy. E botava o Riquelme Felipe ali. Talvez fosse melhor, para fazer mais ou menos o que ele fazia no Atlético Mineiro. Daria mais certo.
né? Já que o Savarino não estava bem, botava o Hulk ali para fazer essa função, caiu um pouco pelo lado, tabelava com o John Kennedy, que ontem não esteve bem, chegou a bola cara a cara, perdeu, e sei lá, não sei o que está acontecendo com ele. Será que ele está voltando a ser aquele que ele era antes? Eu não sei. Será que ele ficar na reserva, mexeu com a cabeça dele e está fazendo besteira? Também não sei, não posso afirmar, mas tem alguma coisa errada, né? Aí eu não sei. Então eu acho que a dupla de zaga, mesmo que o James tenha a condição de jogar na quarta-feira, não tem que botar o James para jogar. Deixa o James no banco, que ele está sendo, todo mundo está falando, e quem entende um pouquinho de futebol vê que ele está sendo o pior zagueiro do Fluminense. Que aí o Igor Rabelo vai ter mais ritmo de jogo, que é o terceiro jogo, porque contra o Bahia ele jogou, mas não muito. Mas ontem ele jogou bem, vai ser mais um jogo seguido. E se deixar, cara, ele ou o Ignacio vai roubar a posição do Freitas e do James. Vai ser Thiago Silva, na minha opinião, e ou Ignacio ou Igor Rabelo. Podia botar até 3, como o Renato fez lá no Mundial. Podia botar Thiago Silva ali como se fosse um cabeça de área. Botava o Igor Rabelo do lado, o Ignacio do outro. E botava Martinelli e Hércules e lá o Lúcio Acosta com menos jogadores lá. Poderia dar certo. Mas aí tem que o Zubeldia mudar um pouco a mentalidade dele, que ele só joga naquele estilo. Ele tem que mudar um pouco. De vez em quando tem que variar para confundir o time adversário. E tem que saber mexer, cara. Quando o Fluminense mexe, quando o Zubeldia mexeu no segundo tempo, mexeu errado e deu espaço para o Vasco. Apesar que os dois times ontem pareciam que estavam combinados para o jogo sem empate, para decidir na quarta-feira. É uma frase que eu escuto desde que eu sou moleque. Eu vou fazer 65 em setembro, dia 24 de setembro. Desde que eu sou moleque, eu escuto uma frase: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, aconteceu com os dois times isso ontem. Aí eu só na certa. E o Fluminense foi mais, né? Teve mais chances. Mas não tá fazendo gol, não sei o que tá acontecendo, cara. É medo de chutar? É complicado, cara. É complicado. Vamos aguardar. Eu gostei da disposição do time, mas eu acho que o meio-campo do Fluminense tem condição de jogar muito mais do que jogou. Tem condição de jogar bem mais do que jogou. Se o meio-campo Fluminense aparecer, na minha opinião, é um dos melhores meio-campos que tem no Brasil. Martinelli, para mim, é jogador de seleção. Não foi porque quem convoca jogador para a seleção é empresário e imprensa, né? E aí ele não foi. Era para ser ele e aquele Danilo do Botafogo. Os dois eram para ter ido para a Copa. Não como é que é aquele velho que foi esqueci o nome dele, e nem o Bruno Guimarães também. Tinha que convocar o Danilo e o Martinelli. Dá para fazer um meio-campo muito bom com eles ali. E até botar o Bruno Guimarães. Até o André tem vaga nessa seleção, cara. Vamos ver o que esse treinador, da seleção, se ele consegue trabalhar agora para amistoso de setembro, sem pressão de empresário de empresa, que eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu me decepcionei muito com ele, porque eu pensei que o nome dele, o nome que ele tem, não era para se sujeitar a convocar jogadores e escalar jogadores com ordem de empresário e de imprensa. O Neymar não tinha condição nenhuma de ir para a Copa do Mundo. O Paquetá estava morto, o Casemiro também. Cara, é ridículo. O goleiro não era para ser esse. Um time que lateral tem que ser zagueiro, não tem nenhum lateral direito para jogar, é ridículo. Mas vamos falar do Fluminense. Então, vamos ver. Hoje deve ser folga do Fluminense, amanhã deve treinar, amanhã e terça, para o jogo de quarta-feira. Espero que o Zubeldia, até aprendido um pouco, e escale melhor o time, e na hora de mexer o segundo tempo, mexa melhor. E
eu acredito que ele nesse segundo jogo deve botar o Hulk como titular. Ele deve estar revezando ali. Mas eu acredito, eu espero que ele mantenha essa zaga. Não bote o James para jogar, não. Mantenha essa zaga e deixe o James na reserva. Porque para mim é o pior zagueiro do Fluminense, é o James. Com certeza. Mas longe, longe. Ganha disparado. O pessoal critica muito o Freitas, mas o James é muito, muito pior do que o James, do que o Freitas. Mas muito pior mesmo. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu venho a sair com minha esposa todo dia de meio-dia à meia-noite, e que, de segunda a segunda, né? E que eu quis arrumar alguma coisa como uma terapia para a parte da manhã, né? Para não pifar, não sair fumaça da cabeça e não ter um infarto, um derrame, sei lá, alguma coisa assim. Que a cabeça fica, na hora que eu vou dormir, parece que tem uma máquina de lavar quando está chegando. Chá, 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 chá. Fico até com medo de se explodir. Mas a gente só morre quando Deus acha que a gente tem que ir, né? Então, aí eu pensei, como eu não conheço nada de internet, mas eu gosto de assistir. Eu gosto de ver jogos no YouTube do Fluminense da base, por isso que eu conheço alguns jogadores. Sei quando, de repente, na minha opinião, vai dar ou não é o certo. Então, só que eu não entendo muito, né, de internet. Aí eu conheço vários YouTubes, não tenho nenhum conhecido infiltrado no Fluminense para me dar, para me falar sobre notícias do Fluminense, para me dar alguns furos daí, das notícias do Fluminense. Também não me interessa isso. Me interessa passar notícia para os meus amigos que estão inscritos no meu canal e para os que ainda irão se inscrever. Tá? Então, o que eu fiz? Comecei a pegar as notícias dos YouTubes que eu conheço e que confio, dou o nome do YouTube, dou o nome do canal, ou quando for Netflix falo, quando for GE também falo. Se aparecer quem deu a notícia no Netflix ou no GE, eu falo, se não falo que foi a redação. E comecei a fazer isso. Quando tiver que dar opinião, como eu estou dando agora, aí eu dou minha própria opinião. Aí o que acontece? Aí cabe a vocês, amigos, 874 inscritos, cabe a todos vocês, se assistirem os vídeos, a dizer se gostaram ou não da minha opinião, o que achavam que eu deveria falar, o que eu errei, o que está certo, se gostaram, se não gostaram. E aí, eu fiquei feliz que pensei de não ter nem 50 inscritos e agora estou com 874. Estou me aproximando, comecei a levar a sério, estou me aproximando do número inicial que eu pretendo atingir. Primeiro era 50, né? E agora a minha meta, se vocês me ajudarem, são os 1.000 inscritos, tá? E eu espero poder chegar lá com a colaboração de todos vocês, amigos inscritos no canal YouTube, no canal Seniflu. Aí que eu quero de vocês. Primeiro agradecer, todo mundo se inscreveu, todos que se tornaram meus amigos, né? Todos os 874. E pedir a vocês para continuar dando like, compartilhar e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E peço às suas amigas e seus amigos, todos, para se inscreverem, dar o like, compartilhar no nosso canal, tá? E vocês que assistem o canal, nosso canal, o que acontece? Se vocês assistem o canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peçam às suas amigas e amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E alcançar as metas que a gente pode alcançar, chegar lá. Eu espero um dia receber aquele símbolozinho, né, o prêmiozinho do YouTube para poder botar em algum lugar aqui com muito orgulho, que é com muito sacrifício. Uma pessoa que não sabe praticamente nada, né, de internet, está chegando aos 874, cheguei,
e de repente chegar aos 1.000 e quiçá um dia conseguir ganhar um prêmiozinho daquele do YouTube para ficar guardado aqui comigo como lembrança para o resto da minha vida. Tá? E essa parte eu estou muito feliz, espero continuar contando com o apoio de vocês. E a outra parte é que eu espero que vocês possam me apoiar. Eu estou com 874 inscritos, certo? Se todos os 874 inscritos fizerem o Pix de R$ 1, eu vou conseguir arrecadar R$ 874. Vai começar a me ajudar muito a melhorar algumas coisas que eu pretendo aqui no canal. Então, aqui no meu quarto onde eu faço os vídeos. Então, eu espero contar com o apoio de vocês dois, de todos vocês. Tenho 2 Pix, é isso que é o 2. Tenho 2 Pix. O Pix é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, poder digitar, ou até para quem prefere um número menor, que é mais fácil, né, do que ficar botando e-mail, também poder ajudar. Então, os 2 Pix são: o primeiro, paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Então, os 2 Pix são no Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, desde que eu não faça falta para nenhum de vocês, qualquer valor, desde que seja de coração, eu agradeço desde já. Um bom domingo a todos, pelo menos não perdemos, né? Um bom domingo a todos. Vamos aguardar possíveis notícias do Fluminense, né? Amanhã o Fluminense deve voltar a treinar para o jogo de quarta, que é às 9h30 no Maracanã, com o mando de campo do Fluminense, tá? E espero que a torcida do Fluminense vá um número maior, que ontem estava muito fraco. Foi uma diferença muito grande entre a torcida do Vasco e do Fluminense. Apesar de ser mando de campo do Vasco, mas o estádio é nosso, né? Para a torcida aí, né? Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um grande domingo. Aproveite o dia com suas famílias. Fique com Deus.